preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando de tempo da reflexão. Hoje, domingo, é o dia que nós seremos convidados a prepararmos o nosso lar para receber um convidado muito especial, Jesus de Nazaré. É Ele quem virá proteger o nosso lar, os nossos lares, os locais onde convivemos, os veículos que nos deslocamos, os caminhos que fazemos. Ele vai nos iluminar e nós vamos convidá-lo a estar conosco. É um dia de muita reflexão com a vinda do Mestre, que vai estar junto de cada um de nós, pois Ele não se nega a atender uma convocação feita por cada um de nós, como Ele nos prometeu. Até já, às 20 horas. Colocação das águas opcional. Quem optar em colocá-las receberá, ao final, esta água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, conforme o desejo de cada um. Até já, às 20 horas, com a permissão e a gratidão, apesar de nós sermos livres. Que Deus abençoe. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro do tempo da reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós convidaremos Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso ídolo, o nosso guia, o nosso orientador, o nosso mentor, para estar próximo de nós. É um dia muito especial para que possamos começar a semana. Lembrando que hoje é o dia 1 da semana, pois amanhã, como o próprio nome diz, é o dia 2, segunda. Então, nós começamos a nossa semana invocando a presença de Jesus para estar junto conosco. Eu gostaria hoje, excepcionalmente, antes de dar sequência, a agradecer do fundo do coração as demonstrações de carinho, de afeto
com a passagem, com o retorno ao plano espiritual do meu querido cunhado José Gabelotti, o que ocorreu ontem, após ele ter sofrido um acidente vascular sério. Sua passagem foi de forma serena, acompanhado pela sua mãe, que veio recebê-lo quando deste momento do retorno junto daqueles para a vida eterna. E assim lembrando, nascer, desencarnar é a nossa humilde situação de espíritos ainda sofredores e habitantes do planeta de provas e expiações. Peço desculpas que o microfone caiu aqui da blusa. Conforme eu estava dizendo, eu gostaria de agradecer, então, pelas demonstrações de carinho, as orações. E o retorno à pátria espiritual é um momento que todos nós teremos. Agraciados com a visita dos espíritos de luz, quando chegar esse momento, é um benefício, é um ato de amor do Pai para conosco. E assim se deu com ele. Então, gratidão a todos aqueles que demonstraram seu carinho, a aqueles que não ficaram sabendo, orações à sua família, orações a todos aqueles que também pereceram, que estão a fazer sua passagem neste momento de tanta pandemia, de tantas coisas que estão ocorrendo próximos de nós. Gratidão eterna. E assim, nós vamos dando sequência ao nosso domingo com Jesus em nosso lar. A vinda de Jesus para junto de nós é um momento emblemático. Notem bem a situação. Nós vamos receber um espírito de luz, maravilhoso, iluminadíssimo, que aqui esteve junto de nós e virá conviver na nossa casa. Minimamente, nós vamos solicitar que possamos estar juntos com o Mestre em condições minimamente satisfatórias. Para isso, eu devo estar promovendo uma verdadeira reflexão no comportamento cotidiano que nós temos. Nós estamos atrelados, notem que isso é uma coisa repetitiva, mas precisa ser lembrada, nós estamos atrelados a vícios e defeitos milenares que foram implementados junto de nós com a nossa permissão, porque nós temos o livre-arbítrio. Não é que nós somos coitadinhos de mim, não. Mas, agora, nesse tempo da reflexão, no tempo do conhecimento, olhem bem, você pega o seu celular, você pega o seu notebook, você pega o seu computador, você vai lá ao Google ou um outro buscador e você digita um assunto, surgem lá 15 milhões de possibilidades, 10 milhões. Quer dizer, o conhecimento está ali. Não é mais como era outrora, onde eu alegava que não podia comprar um livro porque ele era muito oneroso, porque ele era muito caro. Houve um tempo em que a doutrina espírita ela era restritiva por situações difíceis quanto a possuir os livros e também, notem bem, e também por dificuldades de leitura e compreensão do que se estava lendo. Mas hoje nós temos milhões de palestras disponíveis. Temos oportunidade de conhecimento, de debater, de analisar, de ponderar, e chegamos numa convergência maravilhosa que os ensinamentos do Cristo estão mais vivos do que nunca dentro de nós. Então, quando eu começo finalmente a praticar a lei do amor, amor ao próximo, como eu gostaria que fosse feito a mim, eu estou chegando mais perto da luz. É um movimento simples, é uma decisão
que cada um pode tomar quando desejar. E para isso também sendo repetitivo. Eu não preciso mudar da minha casa, não preciso abandonar a minha família, não preciso fazer nenhum curso especial, não preciso fazer nada espetacular. Eu simplesmente tomo uma decisão de colocar Jesus como minha referência e fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim. Amando a Deus sobre todas as coisas. Dai graças em tudo aquilo que recebeis. E assim, nós estamos procurando evoluir. Isto é evoluir. Isso é crescer. Aprender a olhar o todo, não somente o nosso umbigo, não somente o nosso quadrado, como se diz. Eu preciso ter empatia por todos aqueles que estão junto de mim, que convivem comigo. E lembrando bem que hoje nós falamos Jesus em nosso lar, não é apenas na minha casa, porque é também, desculpe-me, no meu local de trabalho, é também no meu local de estudo eventual, é também no meu círculo de amizades, apesar de estarmos restritos em consideração ao nosso próximo, porque não queremos, devemos tomar conta do nosso corpo, como não devemos ofender o outro, levando-lhe eventualmente alguma patologia. O que é que acontece? Quando eu falo proteção do lar, é de todo o sistema que nós convivemos, da minha vizinhança, da minha comunidade, do local que eu estabeleço ressonâncias com frequências idênticas. Então isso é ter Jesus. Eu passo a viver Jesus de uma forma, não de forma fanática, impositiva, mas sim de uma forma prática, objetiva. Eu não vou dizer a alguém, você precisa perdoar. Eu vou dar o exemplo. Eu vou perdoar e não vou me destacar. Eu não vou me elevar. Quando chegais como convidado, sentais no último dos lugares. Para quê? Sejas convidado a estar ao lado daquele que o convidou. Então, esta passagem, esta parábola, ela nos leva a isso. Não é impor nada a ninguém, não adianta ficarmos com retórica, isso nós já estamos fazendo há muito tempo. A retórica não resolve nada. Vejam quanta energia nós desperdiçamos com retórica, com palavras, com leituras, com sapiência. Não, porque eu sim, a minha filosofia que eu sigo sim, esta é a certa, a sua é retrógrada. Não, não é nada disso. O cristão, aquele que entende que é um pedacinho de Deus, ele ama incondicionalmente. Não importa se o outro está numa filosofia, seja ela qual for diferente da sua, você vai amá-lo da mesma forma. Por quê? Não podemos nos esquecer. Quem garante que nós, na outra encarnação, também não estávamos lá como ele está agora? Quem garante? Ninguém. Então eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter essa habilidade, como Jesus teve. Eu preciso descer ao nível daquele que eu estou tendo a interlocução, a conversa. Não fazê-lo subir demonstrando a minha grandeza, a minha sapiência, que eu sou melhor do que você. Coloco-me abaixo ou no mesmo nível. Esse é o caminho para mudarmos a vibração e a frequência do planeta Terra, da Mãe Gaia, que nos recebe há tantas encarnações e nos recebeu nesta vida. Então, é essa reflexão que nós estamos sendo convidados a fazer. E para a preparação, antes de convidarmos Jesus, eu vou fazer uma leitura de um pequeno trecho para que nós possamos já irmos nos preparando
para o convite de Jesus estar junto de nós, fazendo a proteção da nossa casa, fazendo a proteção do nosso caminho, fazendo tudo aquilo que nós tanto desejamos, tanto pedimos, tantos rituais, tantas coisas que fazemos, mas não adianta fazer externamente. Tem que ser do íntimo, tem que ser seu. E assim, eu vou começar lendo um pequeno trecho deste livro Mãos, um instrumento de Deus, psicografia do querido irmão José Tadeu, da cidade de Araxá. E o capítulo que eu vou ler chama-se Moral Cristã, capítulo 20. Tu me alegras com teus atos, Deus. Salmo 92, versículo 5. Não seremos levados a um estado superior, a uma conduta reta, enquanto alimentarmos pensamentos de ódio, inveja, ciúme, vingança e ressentimentos. Toda a minha personalidade e todos os meus pensamentos giram em torno de Deus, como os planetas em torno do Sol, e são da mesma forma irresistivelmente atraídos por Ele. Tem em mente pensamentos elevados, pois eles formarão a sua conduta. A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão da nossa moralidade. O homem é visivelmente feito para pensar, e toda a sua dignidade, todo o seu mérito, todo o seu dever consistem em pensar corretamente. Respeito mútuo, amizade sincera, consciência tranquila, alegria do dever cumprido, são virtudes do homem de bem. Quem as possui não precisa de mais nada. Então fica este pequeno trecho para a nossa reflexão. Do que é que nós precisamos fazer? A receita é simples, não é sofisticada. Ela é extremamente inteligível, ela é facilmente assimilada, basta nós não fugirmos mais do convite, da nossa responsabilidade, porque não podemos mais alegar ignorância, não podemos alegar dificuldades, não podemos alegar mais que falta-nos tempo, não. É uma decisão sua, nossa. O planeta só mudará a partir do momento que nós, uma boa parte daqueles que aqui habitamos, passarmos a comungar com a moral cristã, com o amor ao próximo, com a prática dioturna de todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E assim, nós vamos começar a nossa leitura do livro Jesus no Lar. Lembrando que este livro, ele é um compêndio de reuniões que ocorriam na casa de Pedro, quando, no entardecer, ali depois que Jesus falava com a multidão, ele tinha uma conversa. Os apóstolos perguntavam-lhe alguns assuntos ligados à pregação que ele havia feito no dia. E como os apóstolos já estavam no nível assim, caindo naquilo que eu disse para vocês, com o povo, Jesus tinha que ser extremamente simplório, principalmente nas parábolas. Se hoje nós temos dificuldade de entender as parábolas, imaginem voltando 2000 anos atrás. Por isso que a linguagem tinha que ser muito simples. E com este livro, com este acompanhamento que Chico Xavier psicografou, enviado pelo espírito Neio Lúcio, o que acontece? Nós estaremos lá junto com os apóstolos. Nós somos convidados a estar nesse momento nobre, no esclarecimento de algum pormenor, alguma coisa que tenha passado, reafirmando a necessidade da nossa reforma íntima, da nossa conduta cristã,
que nós estamos sendo convidados. Então é isso. Por isso eu pediria a todos nós que fechássemos os nossos olhos, que inspirássemos profundamente, que descruzássemos pernas e braços, e assim, para que possamos entrar em contato com Jesus de Nazaré, o qual mentalizaremos atrás do sol nascendo, que nasce no leste, nós vamos minimamente equalizar os nossos pensamentos, fazendo o mantra da gratidão. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, humildemente aqui encontro-me, Pai, na posição de espírito habitante do planeta que vós aqui encarnaste, sabendo de todos os meus defeitos, de todas as minhas dificuldades, de tudo aquilo que eu tenha realizado ao longo das minhas experiências reencarnatórias. Eu quero, Senhor, humildemente lhe dizer, quero pedir perdão a todos aqueles a quem eu tenha ofendido de forma consciente, de forma permitida, ou querendo subjugá-los, demonstrando altivez, demonstrando superioridade. E assim, Jesus, peço perdão a todos aqueles que eu fiz sofrer, que eu abandonei, que eu usurpei, que eu induzi a erros, a caminhos, a conclusões que trouxeram e trarão colheitas amargas e difíceis. Sou corresponsável por estes fenômenos, por essas situações. E assim, externo a minha gratidão, para que, Senhor, entendo todas as provações, todos os percalços, todos os sofrimentos, são colheitas que estou a realizar de sementes que outrora deixei na minha caminhada. E assim, externo do fundo do meu coração, externo diante do cosmo, que eu me amo, e me amando, contribuirei a partir de agora para uma renovação comportamental, uma renovação de pensamentos, uma renovação de entendimento da sua lei do amor, deixando-te, Senhor, conduzir-me em direção à luz imperecível da evolução, onde seremos cada vez mais convidados a participar do grande evento dos trabalhadores da tua seara. E assim, Mestre, eu externo-lhe gratidão, gratidão, gratidão. E agora nós vamos posicionarmos-nos como que num anfiteatro, uma elevação. Lá cavado estão assentos. Lá embaixo está Jesus sobre uma grande árvore. Dizem-nos aqueles que enviaram suas mensagens que o Mestre falava muito sobre uma figueira, um sicômoro, árvore frondosa, árvore que se estende, mas sempre colocando-se abaixo da sua plateia, para que simbolicamente entendessem que ele, apesar de ser um espírito superior, iluminado, ele sim colocava-se abaixo de nós para que pudéssemos compreendê-lo na missão que temos a cumprir. E assim nós vamos fazer a leitura agora do livro Jesus no Lar. Vamos nos sentir próximos a Jesus. E o capítulo de hoje é o 18. A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial,
acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E, talvez por reportar-se, André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Jesus falando para nós. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores, entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, quer dizer, fechada, e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuportáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se de grande gleba alugada. Plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração e, com tanto devotamento, se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai, coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho. Sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço, com assombro dos filhos. Porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio
alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada a aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do futuro, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. E assim, Jesus nos dá mais essa lição para a nossa reflexão. Vamos refletir nessa lição maravilhosa que o Mestre nos deixa. E agora, vamos invocar a presença do Mestre para estar junto de nós. Vamos lá. Se ainda não fechaste os olhos, feche. Inspire profundamente. Porque nós vamos invocar Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso mentor, o nosso professor. Senhor Jesus, apesar de não sermos dignos, nesta noite venturosa de oração e meditação, convido-o para que habites o meu lar, o nosso lar, por mais essa semana que se inicia. Este lar, Senhor, se reproduzirá no meu local de trabalho, no meu local de estudo, na minha convivência, nos lugares que frequento, nos locais em que caminho, em que estou, Senhor, a conviver. E assim, humildemente, eu lhe invoco, Jesus, para que você proteja meu lar, o nosso lar, de todas as influências negativas. Que eu saiba que com a tua presença, desde que eu não os invoque pelos meus pensamentos, nada virá, Senhor, ultrapassar a sua blindagem. Mas com o livre-arbítrio, sei da minha responsabilidade naquilo que devo fazer, implementando na minha vida, na nossa vida, a lei do amor, da caridade e da misericórdia a favor do próximo, fazendo a ele aquilo que eu desejaria para mim. Vou nominá-lo, Jesus, como meu ídolo, não outro, não mais ídolos de carne, mas vou colocá-lo como a minha referência maior, para que eu possa, Senhor, estar sempre intuída no caminho da evolução espiritual, motivo da minha reencarnação. E assim, agradecidos que estamos, humildemente entoaremos, Senhor, o mantra do amor que nos ensinaste. E assim, Jesus, pedimos por todos os lares que estão sendo afetados, que estão sendo visitados pela pandemia que estamos vivenciando, não entendendo-a como um castigo, mas sim como um momento de reflexão. Pedimos, Pai, pela intercessão dos espíritos de luz que estão ao nosso lado e que humildemente possamos permitir toda a intuição favorável que eles estão a nos enviar e a proteção. E assim, Mestre,
oraremos a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nome da luz, em nome do amor, agradecemos por mais este encontro. E Jesus está conosco. Vamos ser dignos desta convivência, da proteção que Ele vai trazer para nós. No nosso lar, nos veículos que nos deslocamos, nos caminhos que fazemos, sempre estará Ele ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos iluminando. Mas sejamos dignos dessa presença dioturna que está a nos incentivar a crescer, a evoluir, a perdoar, a amar. Gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, aqui estaremos reunidos, sempre com a permissão do Pai. Segunda-feira é o dia do convite da Reforma Íntima. Que Deus abençoe a todos. Leve muita luz, muito carinho, muito amor e não nos esqueçamos, Jesus está conosco. Ele não cobra, Ele aguarda, em nome do seu amor infinito. Uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.